Beleza, então, rapaziada, seja mais uma vez muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo vídeo só do dia de hoje, tá? Falando, como sempre, do Rei do Pitaco, só que dessa vez agora da Copa do Brasil, tá? Que vai ter também hoje dois jogos da Copa do Brasil, jogos de volta aqui das oitavas de finais, ou quartas de finais, das quartas de finais, eu acredito. Para Palmeiras vai jogar contra o São Paulo e o Botafogo vai jogar contra o América Mineiro. No primeiro jogo, o Palmeiras perdeu de 1-0 contra o São Paulo lá no Morumbi. E também o Botafogo no primeiro jogo perdeu de 3-0 para o América. Missão aí bem difícil para o Botafogo. Vou dar só uma passada aqui bem rápida falando do que eu imagino para os jogos de hoje, de algumas informações, e já já vou mostrar os meus dois times, que hoje serão dois times para vocês aí, que eu imagino que pode desempenhar um bom papel aí nessa noite de hoje. Então, pessoal, aqui vamos lá. O Palmeiras recebe o São Paulo e o Palmeiras em casa tem 16 gols feitos, 8 gols sofridos, isso em 8 jogos. Detalhe, aqui essas informações são do Campeonato Brasileiro, tá? Por que eu pego do Campeonato Brasileiro e não da Copa do Brasil? Porque eu acho que no Campeonato Brasileiro eles têm uma recorrência maior, esses times que vão jogar hoje. Na Copa do Brasil, em alguns jogos, os times botam time alternativos, etc e tal. Então, aqui no Brasil e no Brasileirão sempre eles colocam a força máxima, né? Ou pelo menos na maioria das vezes, para tentar ali fazer o maior número de pontos possível. E nessa fase da Copa do Brasil eles vão com praticamente o mesmo time que joga ali no Campeonato Brasileiro. Então é bom a gente pegar os números aqui do Campeonato Brasileiro para a gente ter uma noção de como é que está sendo o desempenho desses times ao longo da temporada, beleza? Então voltando, o Palmeiras, como eu já falei aqui, tem 16 gols feitos, 8 gols sofridos em 8 jogos, tem a quinta campanha jogando como mandante na Série A. Nos últimos 4 jogos caiu, foi para nona campanha, tá? Fez 8 gols e sofreu 4. A race aqui do Palmeiras, a gente vê que ele vem de uma derrota. Essa derrota aqui foi para o Atlético Paranaense, né? Jogando em casa, perdeu 2-0. 3 vitórias e um empate. O Botafogo, que é o outro mandante, ele tem 7 gols feitos em casa, 9 gols sofridos, isso em 7 jogos, e tem a 18ª campanha, né, uma das piores aqui, e nos últimos 4 jogos até piorou, foi para a 19ª campanha, isso jogando em casa, marcou apenas 2 gols e sofreu 4. Tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos. E os visitantes são São Paulo e o América. O São Paulo, como visitante, ele tem 7 gols feitos, não são tantos gols assim, o São Paulo não faz tantos gols fora de casa, também não sofre tantos gols assim, mas está sempre sofrendo. Sofreu 7 aqui nos últimos 8 também. Tem a nona campanha aqui no geral, jogando fora de casa. E nos últimos 4 jogos foi para a oitava campanha. Fez 3 gols e marcou 3. Uma vitória e uma derrota nos últimos 5 jogos e 3 empates. O América Mineiro fora de casa é ruim, tá, galera? Os números dele é bem ruim aqui em relação a número. Desempenho nem tanto, tá? Quem assiste o jogo do América vê que o América ele até cria chances de gol, ele toma poucos gols, apesar pelo menos nos últimos jogos, o América tem tomado poucos gols. É porque o América não faz gols. Aí é que fica complicado. Mas vocês vão entender. O América fez 3 gols, tá? E sofreu 12 em 8 jogos. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui, 12 gols, é muita coisa em 8 jogos, é verdade. Mas o América nos últimos jogos, ele tem perdido os jogos, só que se a gente for ver, esses 4 jogos aqui, por exemplo, do América, todos eles, teve um que foi um 3-0 para o Flamengo, se eu não estiver enganado, e aí ok, mas era o Flamengo. Os outros foram todos jogos perdidos por 1-0, contra o Internacional tomou um gol já nos acréscimos, então é um time que não tem um desempenho tão ruim assim. O resultado do América no final é que é ruim, tá? Então, nesse caso, estou falando tudo isso porque dá para a gente explorar essa zaga do América hoje. Claro, é difícil. O Botafogo vai jogar em casa. Mesmo que o Botafogo não se classifique, a torcida vai querer empurrar o Botafogo para ele tentar fazer gols, claro, jogando em casa, pelo menos ganhar o jogo para manter a honra. Mas não se sabe, né? O Botafogo vem aí bem ruim nos últimos jogos. O América, pelo contrário, vem melhorando. O América hoje também vai estar jogando sem pressão. Então, não duvido, não acho assim tão difícil o América não tomar gol no jogo de hoje, não. Mas eu só recomendo que você coloque a defesa do América se você for fazer variações, tá? Se você não for, ou melhor, se você quiser ser assim, tiver mais chance de ganhar. Se não, é complicado arriscar tudo em uma única defesa e colocar a defesa do América, porque o jogo de hoje é complicado. O América pode ir até com algumas reservas para o jogo também, tá?
Então, dito tudo isso, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os meus times aqui. Esse primeiro aqui já está até com a defesa do América aqui. Como eu vou fazer mais de uma variação, eu vou arriscar aqui na defesa do América, porque todo mundo aqui tem média básica. É exatamente o que eu falei da defesa do Santos ontem. Todo mundo aqui tem média básica. Então, se o América não toma gol, ou até se toma gol, vamos imaginar que, por exemplo, que deu ambas no jogo do Botafogo e deu ambas também no jogo do Palmeiras. Ou seja, ninguém ficou com SG. A defesa que vai sobressair é aquela que normalmente vai ter feito mais roubada de bola, vai ter feito mais, sofrido mais falta, quem sabe uma assistência. Então, ou seja, a defesa do América aqui todinha ela tem média básica. Então, por isso eu vou com ela. Pode ser um ponto aí um pouco fora da curva. E é nisso que eu. Já aqui no meio campo, Gustavo Scarpa, para mim, unanimidade. Rafael Veiga não tem sido uma unanimidade nos últimos jogos, mas hoje eu imagino o Palmeiras em cima do São Paulo, principalmente por já entrar em campo perdendo o jogo, né? Com um placar ali de 1-0 que o São Paulo ganhou no primeiro jogo. O Palmeiras vai pressionar muito, 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 eu imagino, tá? E se o Palmeiras não fizer um gol, a chance de ter falta perto da área, até mesmo pênalti, porque o Palmeiras é um dos times que mais tem pênalti, se não for o time que tem mais pênaltis que tem mais pênaltis marcados a seu favor jogando no Allianz Parque. Então, se isso acontecer, quem vai bater aqui, principalmente pênalti, é o Rafael Veiga. O Palmeiras rondando a área ali o tempo todo, vai sobrar uma bolinha aqui no pé dele, então ele pode também fazer o seu golzinho. Aqui eu vou colocar o Alê como outra opção aqui de meia, ele tá como dúvida, tá? Então, no banco dele eu vou colocar o Zé Rafael, que é outro cara que em casa também joga muito bem, tem roubado muita bola, tem chegado para finalizar, faz gols. Então o Zé Rafael vai estar aqui no meu banco, caso o Ale aqui não jogue. E ao lado dele, o Patrick. Como aqui eu não estou com a defesa do Palmeiras, eu vou mesclar aqui um pouco entre Palmeiras e São Paulo, que tecnicamente para mim são os dois melhores times aí da rodada de hoje e pode ser que dê ambas lá, principalmente pensando que não existe mais o critério de desempate no caso de gol fora de casa, etc. Ou seja, se o jogo hoje for 3-2, por exemplo, para o Palmeiras, o jogo vai para os pênaltis do mesmo jeito. Então o Palmeiras sofrer gol com certeza não vai abalar e nem o São Paulo também sofrer gol não vai abalar o São Paulo. Pode ser um jogo aí com alguns gols. Então o Patrick vai estar aqui porque é um cara que tem média básica, participa de gol, dá assistência, faz gols. Então ele aqui é a minha quarta opção no meio campo. E no ataque, Dudu e Caleri. Dudu, hoje o Rony não vai jogar, né? Provavelmente, acho que é certeza já. O Rony não vai jogar, se machucou no último jogo, então o Dudu não deve sair do jogo para começar. A responsabilidade lá no ataque vai cair quase toda em cima dele, então hoje é a chance dele marcar um golzinho aí, né? Não marcou nos últimos jogos, mas sempre está participando, sempre está dando ali as suas assistências. Hoje contra o São Paulo, ele joga bem em clássicos, né? Joga bem em clássicos, então vou aqui com o Dudu no ataque. Acho que não tem como fugir do Dudu no ataque do Palmeiras de hoje. E junto com o Caleri, como eu já falei aqui, que é o artilheiro do São Paulo, é o cara que faz a diferença no tricolor. Já aqui com o meu segundo time em tela, pessoal, vou fechar nesse caso aqui agora a defesa do Palmeiras. Não dá para ignorar que o Palmeiras hoje é o melhor time do Campeonato Brasileiro, tá? O melhor time do Brasil, na minha opinião. Então, já reverteu um 3-1, né, contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Hoje dessa vez vai ser 1-0. Então, eu não acho assim uma missão impossível para o Palmeiras. Se o Palmeiras fizer gol, por exemplo, iniciar o jogo, abrir o placar, o Palmeiras tem time suficiente para segurar ali o jogo e o São Paulo acabar não marcando. Enfim, a defesa principal para mim hoje é a do Palmeiras, então vai estar aqui nesse meu segundo time. Toda a defesa aqui do Palmeiras, meio de campo. Eu mantive quase o mesmo time aqui, só que dessa vez eu vou com 3 atacantes e não 4 meias aqui. Eu tirei o Patrick, o resto dos 3 meias aqui são os mesmos. E no ataque eu vou colocar aqui o Pedrinho, o Dudu e o Gabriel Verão como dúvida. E se o Verão não jogar, quem vai estar aqui na reserva é o Erisson, tá? Eu acho que esse jogo do América Mineiro com o Botafogo, o América Mineiro, como eu já falei para vocês, ele tem feito bons jogos, ele não tem resultado bom. Mas o desempenho do América não é tão ruim assim. Se você assistir o jogo do América, você vai entender o que eu tô falando. Esse Pedrinho aqui é um cara que vem jogando muito bem. No último jogo contra o Botafogo, ele fez 7 pontos, tá? Sem fazer gols, sem dar assistência, sem nada. Só média básica ali, só roubando bola, sofrendo falta, finalizando. Então, ele vai estar nesse meu time aqui. Acho que pode ser até uma surpresa, tá? Não acredito que muita gente vai escalar o Pedrinho.
E nesse caso aqui, o Edson aqui no banco, caso o Gabriel Veron não comece jogando, se ele fizer gol e o Pedrinho também participar bem, nesse caso aqui não tem problema, porque eu estou com a zaga do Palmeiras, tá? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esses aqui são os meus times. Se você quiser pegar essas informações aqui, vai estar lá no meu Telegram, primeiro link aí na descrição. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que eu vou estar sendo muito grato por isso. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.